Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto analisando o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians venceu o Atlético de novo e avançou às semifinais da Copa do Brasil, com gol e assistência de Guinegão e Hugo Souza pegando pênalti. Vamos acompanhar aí. Tá aí então, Corinthians classificado, o Atlético Paranaense não venceu nenhuma partida, vários lances polêmicos, a gente vai repassá-los daqui a pouquinho. Mas falando do jogo, o Corinthians ele foi facilitando a partida, ele foi organizando de uma maneira em que ele se sentiu confortável para fazer o placar, vencer outra vez e até se classificou com certa facilidade, Rona. Facilidade porque o Corinthians acho que analisou, que o Dorival deve ter analisado o que o São Paulo fez. Porque você não pode desenhar um time como esse aí que está sendo formatado para a Série B. É um time que pega, o time do Furacão é um time que marca muito forte. E para você igualar isso dentro de campo, você tem que marcar forte também. Você tem que dividir o espaço com eles. Mas não facilitou já entrarem com uma equipe que não era toda titular? O Corinthians também, quando foi lá, foi com uma equipe que não era titular, que estava com um monte de desfalques e venceu por 1-0. Só que o que igualou foi a pegada que eu estou dizendo. As equipes que entraram em campo, sendo elas reserva ou não, igualaram na pegada. Porque o Corinthians foi lá e igualou na pegada também, ganhou de 1-0. E aqui ontem foi um jogo pegado. Um jogo inteiro pegado. Aí sobressaiu o que depois? Quando pegou? Sobressaiu o Garro com a sua habilidade, sobressaiu depois esse menino Gui, que além de correr muito, tem muita habilidade também. Foi aí que o Corinthians achou o gol, porque dificilmente você poderia achar um gol aí com uma defesa tão compactada como foi a do Furacão ontem. Mas eu gostei que o Dorival fez, colocou 3 zagueiros. Isso, colocou o Guinegão também, não deixou o Yuri no banco. A parte defensiva e deixando livre ali o Garro para jogar, tanto o Memphis, entendeu, como o Guinegão. Então acho que... E aí quando o juiz quis aparecer, apareceu quem? O Hugo. Porque essa mão na bola aí foi fora da área. E ele bateu no peito, porque todo mundo lá no Corinthians, todo juiz que chega lá, quer mostrar que tem personalidade. Não precisa mostrar que tem personalidade, tem que saber o que tá vendo. Ainda foi lá e ainda brigou com o menino no VAR que falou, olha, a minha intuição, aqui não se vive de intuição, vive de mas imagem. Tá certo, e você, a certo. imagem da arbitragem aqui, ela tá desgastada. Se for na imagem, não dá pra vocês gente estão saber. Esse desgastando o foi futebol. o árbitro revelação do ano passado. Ele tem uma característica que eu não gosto. Porque, infelizmente, não tem meia falta no futebol. É isso. Se vocês me Boa, trouxerem essa regra, meia falta ou faltinha, deixa pra lá. E esse árbitro, ele tem qualidade e as pessoas gostam porque ele deixa correr o jogo. Só que, na verdade, quando é falta, é falta. É falta. E aí, a gente vai pro primeiro gol, que poderia ter sido o primeiro gol do Atlético Paranaense, e que teve uma falta clara, nítida na origem, não dada pela arbitragem. Aí a jogada se transforma em gol e ele tem que ir ao VAR, retirar o gol, porque a falta realmente, na minha opinião, aconteceu. Se ele marcasse em campo o que é falta, nada disso em sequência aconteceria. Sim. Exatamente, Renata. Ele estava mal posicionado, né, nessa jogada, porque é nítido que o jogador do Atlético Paranaense acabou empurrando. E aí acontece todo esse alvoroço e o Atlético Paranaense começa a reclamar por essa questão. Também os caras têm que ter senso que foi falta. Então, não adianta reclamar algo que se está vendo. E o mau posicionamento do árbitro... O Viveiros Verás não deu certo. O Viveiros verão só um pouquinho. Viram só um pouquinho. Sobreviveu pouco na partida. Aliás, falando em Viveiros, tem uma reclamação do Atlético Paranaense de um pênalti que teria sido cometido pelo Choca, menino da base do Corinthians, para cima do Viveiros, e acabou que isso não foi considerado pela arbitragem. Foi pênalti, sim ou não, para você? Está aí o lance. Eu achei que não, Renato. Acho que realmente ali foi contato, teve mesmo o puxão assim, mas não foi para deslocar assim o Viveiros. Na minha opinião, o árbitro fez corretamente de não ter marcado o pênalti. Foi uma disputa de bola, eu sou coerente, viu? Não, mas tu achar um pênalti aí também tá difícil. Se fosse eu que a produção ela quer achar o pênalti contra o Corinthians. Mais um. Aí o Cássio vai ter que trazer o Cássio para jogar junto com o Hugo, para pegar os pênaltis aí, porque o Hugo ontem foi demais. Eu não vi nada aí. Confesso que eu não vi nada aí. Sim, e você? É um lance duvidoso, mas assim, se houve o puxão mesmo que eles estão falando, o cara teria que cair era para trás, não para frente, né? Então ali é uma briga por espaço que os dois usam o braço, lógico que um tá na frente. Então assim, eu também não daria, não. Agora tem um outro lance reclamado pelo Atlético Paranaense. O Vitinho poderia ter sido expulso. Ficou no cartão amarelo apenas, num pisão que ele dá no Dudu, jovem ainda aí do Atlético Paranaense. E a arbitragem, pelo menos o VAR não recomendou a revisão, ficou por isso mesmo, cartão amarelo. Aí era vermelho. E aí ele estava bem posicionado. Ele estava bem perto. Ele viu o lance de frente. Não foi nem questão, às vezes, de maldade do Vitinho. Foi tentar pegar o espaço, realmente. E aí o Dudu colocou a perna na frente e realmente pisou na panturrilha. Aí teria que ser cartão vermelho sem VAR, porque ele estava bem na frente, Renato. E aí entra o que você... Por isso que você é the best. Você é a melhor de todas. Por quê? Porque você matou a charada. O juizão, para ele, nada era falta.
Aí é que tá, quando o critério já começa errado, você vai ter alguns lances que são lances normais de arbitragem, ele não consegue normalizar. Por quê? Porque ele usa um critério que não existe. Não existe. Porque meia falta, não. Se não for uma falta daquelas, eu nem dou. Aí, gente, não dá, né? Aí todos os lados são prejudicados. Só que aí o VAR poderia ter recomendado, porque há uma velocidade no lance. O VAR, analisando, falou, olha, o árbitro está bem posicionado. Ele não viu por quê? Pela velocidade do lance. Então chama o árbitro para ajudá-lo também. E o VAR, ele tem outras câmeras, outros ângulos também, e é um lance bem pesado. Sim. Mas eu acho que o bom seria ouvir o VAR aí, se a gente pudesse ouvir o VAR aí, porque da forma que não está liberado esse áudio. Então, sabe por quê? Porque da forma que ele bate no peito e briga com o cara lá, falando, olha, eu não vou na intuição aqui, eu vou na visão, eu vou na imagem, ele deve ter falado, eu tô em cima, dei amarelo e acabou. Não, ele pode ter falado isso pro VAR também, só que a gente não tem esse áudio. É isso que eu tô querendo dizer. Mas se o VAR concorda com o árbitro, ele nem chama. Não, ele liberou. O árbitro de vídeo nem chamou. Então. E você fala que o jogo foi pegado? Esse lance aí foi do começo ao fim, assim. Assassinato isso aí, rapaz. O que o Viveiros fez, o Viveiros só batia no zagueiro pra bater, jogar a bola que é bom nada. E agora tem o lance que rendeu, sim, uma penalidade defendida pelo Hugo Souza. E olha só que a dúvida era dentro ou fora da área. Seria falta fora da área ou pênalti? Não há uma imagem conclusiva, não há. E aí o árbitro é chamado, ele analisa, só que ele deu em campo, ele deu a penalidade em campo. Então, se ele marcou o pênalti em campo, ele viu. Como ele é chamado e não teve uma imagem conclusiva, ele manteve a decisão inicial de pênalti. O erro dele. Mais um erro dele. Porque nós estávamos na mesma linha. Mas se ele não tivesse dado a penalidade, você não teria visto o Hugo Souza fazer essa defesa. Não, mas o que é certo, porque pra mim estava fora da área. Nitidamente. E ele próximo, ele vai pra dentro. Aí ele briga com o cara do VAR, falando, olha aqui, ó, quem manda sou eu, e se eu tô errado ou não, o problema é meu, e tudo sou eu. Aí o Hugo vai aí. Eu não tenho uma conclusão, Renata. Eu não tenho conclusão se foi dentro ou fora da área. Até porque o árbitro também estava ali bem posicionado. E eu aprendi com você ontem, Renata. Tem que ter ali do campo. Se o árbitro deu, vai no campo. Se você tem dúvida, mantém ali. Velho. Mantém que o árbitro mantém dentro do campo. Olha que coisa maluca. O VAR teve dúvida se foi dentro ou fora da área. Como ele não conseguiu definir o que era, ele chama o árbitro principal de campo e ele que já tinha marcado a penalidade, também não tendo nada diferente ou nada conclusivo, mantém a decisão. Sim. Mantém a decisão. Mas tudo bem, mas só que você pega e analisa um lance como esse. É só o cara também ter um pouco de senso. É mais fácil você falar que tá fora da área ou dentro da área? Fora da área. Fora então, da área. Ainda mais não tem a confusão, ainda mais no estádio do Corinthians mas ainda. Não tem a confusão, o cara tá fora da área. Olha mas lá, o cara tá, Cecil, mas a mão... Tô na dúvida ainda. A mão vai ficar aqui. A mão esticou, vai parecer que tá dentro da área, porque a bola pega na mão e a mão vai pra trás. É isso. Poxa, exatamente. Cecil, você tá demais hoje, meu Deus. Você e a Renata hoje estão gabaritando, meu Deus. Hoje eu tô corintiano demais, gente. Eita, quem é que tá batendo a campainha? Assim, alguém que chega no meio do programa? Quem é? Mas é alguém do programa. Tudo bem, Renata. Chegou mais cedo. O Souza, o Memphis e também a Vitória Leite. Então, os três destaques, então, principalmente o Hugo e principalmente a Vitória, trazendo as informações também do Corinthians classificado pra gente, hein, Vitória? Principalmente a Vitória, é muito bom, hein, Bruno? Um beijo pra você, amigos. Uma boa tarde também pro fã de esporte que nos acompanha. A gente tá aqui em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, apesar, né, de uma vitória no jogo de ontem e também a classificação. Hoje é dia de treino por aqui, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Mas a torcida tá muito feliz com essa classificação, uma classificação que tem marca registrada de cria do terrão, o próprio Guinegão, que a gente acabou de ver na matéria do Vlad, tem também o Hugo Souza indo muito bem, pegando pênalti, fazendo a diferença ali no segundo tempo. E, é claro, o Dorival Júnior, né? Porque isso traz uma confiança novamente. Quantas vezes a gente aqui nesse Sport Center, nesse mesmo lugar, já debateu sobre a permanência do Dorival, né? A falta de resultados que faziam um técnico balançar ali na posição. Mas é claro que com essa classificação para a semifinal não ganha somente uma sobrevida, ganha confiança, não só da parte de dentro, mas principalmente da parte de fora, que também pega no pé, apesar de apoiar muito a torcida do Corinthians. É um resultado muito expressivo, 3-0 em cima do Atlético Paranaense, mas também foi um resultado com polêmicas de arbitragem. A gente vai falar sobre isso já por aqui, principalmente o lance da não expulsão, né, do Vitinho. Daqui a pouco vamos poder debater com um pouco mais de calma, mas é fato que o 3-0
traz uma tranquilidade. E aí é o Corinthians que está buscando o tetracampeonato da competição e o Dorival Júnior, né? O Vlad trouxe aí os números muito importantes do técnico, que são 14 mata-matas seguidos passando. E no Corinthians, em todos os jogos dessa competição, ainda não foi vazada a defesa. Claro que tem o Gus Souza nisso, mas também tem ali a ousadia do Dorival, principalmente nesses últimos 2 confrontos. Chega mais uma vez desfalcado, a gente sempre fala Dorival desfalcado, Corinthians desfalcado por conta de várias lesões, enfim, também suspensões ao longo do caminho, mas inventa ali um esquema com 3 zagueiros, Anguilhéry fazendo o terceiro zagueiro, Matheus Bidu tendo um pouco mais de espaço pela esquerda. Enfim, esse foi o Corinthians que conseguiu a classificação na Neoquímica Arena, depois da NFL, é claro, mas com a torcida alvinegra de volta em casa, Bruno. Continua com a gente, Vitória, pra gente falar bastante do Corinthians. É verdade, tinha algumas marcações ali, né, como o Vlad contou. Umas? Ainda estava tudo marcado. A endzone ali, o gol o Garro entrou na endzone pra marcar, não foi? E o Guinegão também, praticamente. Olha só, 4 gols, 5 participações, também bem nas finalizações, no alvo, finalizações para marcar, minutos para marcar, ações na área do rival. Eu tinha perguntado para vocês se o Gui, ele ocuparia a vaga de alguém, e aí vocês começaram a pensar ali em alguém do meio de campo e tal, mas a minha pergunta era em relação ao trio. Ele pode? Mas aí não dá, né? Não dá, né? Já dá ou não dá? Já tem essa conversa ou não, Jailson? Não, pra mim não tem como por... Pensando em todo mundo bem? Não, pensando em todo mundo saudável, não tem como porque, assim, de gol o Yuri Alberto também entrega bastante. Sim. E aí você vai falar de qualidade técnica ali do Memphis e do Garro. A não ser que o Guinegão, ele atropele, por exemplo, o Memphis. Seria assim, dos 3, a não ser que o Guinegão atropele. Mas é muito difícil isso acontecer. Não tem como, até pelo peso dos 3 jogadores citados, sabe qual é? Mas ele faz a função? Porque a função dele seria do Yuri. Não, seria do Yuri. Na minha concepção, seria a função do Yuri. Mas ontem ele fez Garro, né? Só que no passe, né? Na hora da assistência ele foi muito bem ali, fez a função do Garro. Mas eu acho que se fosse colocar o Guinegão como titular desse time, teria que mudar o sistema. E aí seria um problema. A única questão para mim seria, por exemplo, a recomposição defensiva, né? Que o Guinegão tá fazendo já. Ele já faz essa recomposição quando ele precisa jogar. Por exemplo, ontem ele jogou com o Memphis e com o Garro, ele voltava mais do que os 2 tranquilamente. E ele voltava para marcar, tinha hora que ele vinha dar o bote aqui no campo de defesa, até porque tem 18 anos, né? O moleque, aquele se tiver alguém que tiver que marcar, meu amigo, quem tem que marcar é você, tá chegando agora, né? O famoso quem é você, porque aí, ó, ele aproveita o mole, já divide, aí o passe pro Garro foi brincadeira, um passe muito bom mesmo. Mas assim, eu não vejo, acho que ainda tem que esperar, segura um pouco, o moleque tá indo bem demais, tá com estrela, sim, mas se tiverem, né, os 3 saudáveis, eu acho que ele segura um banquinho. E também não, me parece que não precisa, o Dorival precisaria, assim, tem a necessidade de mudar o esquema para encaixar essa peça? Então, não, mas é um dilema, né? Porque, assim, você vai frear uma boa fase, né? Porque nada te garante que você colocando ele no banco de reservas, quando você precisar utilizar do partida ou não, ele vai te entregar. Assim, é você correr o risco de você frear um bom momento, né? Então, assim, o Yuri Alberto é titular absoluto, isso é fato. Ele tem, né, a infeliz sequência de lesões, de cirurgia, desfalca a equipe. O Dorival demora para encontrar alguém que corresponda, porque insiste em Tales, insiste em Romero, ele demora para encontrar uma solução para esse ataque sem o Yuri Alberto, e aí a solução aparece com o Guinegão. O Héctor Hernandes ninguém nem cita mais, né? Mas desde que chegou, né? Não cita mais, de fato. Respeito. Então, assim, desde que chegou. As coisas estão acontecendo por conta dele, né? Porque o Corinthians também ficou sem o Garro, o Corinthians também ficou sem o Memphis, mas nesse período ele tinha Guinegão. Então eu acho que é um risco você frear o bom momento do garoto. É um dilema para o Dorival. Eu acho que ele vai experimentando o momento físico do Yuri Alberto, e eu acho que não tem pressa para acelerar essa volta, sabe? A gente falou, no jogo de ida, era um luxo ter o Memphis no banco. E o Memphis já está... Foi um luxo ter o Yuri Alberto no banco. E ele já estava à disposição. Então o Corinthians, ele ganha tempo para você ter os seus melhores jogadores na sua melhor forma, porque é assim que eles vão entregar. O Corinthians, ele não pôde contar com isso, por exemplo, no lugar do Garro. Assim, tá 70%, 60% recuperado da cirurgia? Entra. Mas é no sintético, eu não sei aonde, entra. No caso do Yuri, ele já tem essa opção. E o Vitinho é uma opção pro Memphis? Pro Memphis, ao meu ver. Assim, eu tava pensando, enquanto a Mari tava falando, em relação ao sistema,
eu só consigo ver, por exemplo, de uma forma, tá? Teria que colocar, por exemplo, 2 volantes, e aí o Dorival tá cheio de volante, né? O Maicon voltando a jogar bem, enfim, tem ali o Maicon, o Ranieri, o Martinez, o Carrijo, né? Com todo mundo saudável, tá? Imaginando o Breno Bidon também. Mas eu só consigo imaginar, por exemplo, 2 volantes, Memphis e Garro. O Memphis teria que recuar, né? Para fazer ali a meia junto com o Garro, ou ser um cara mais por dentro também, o Garro descendo um pouco mais. E o Guinegão e o Yuri Alberto. Eu só consigo pensar dessa forma se tivesse que... Vitória ali tendo a crise, né? Se tivesse que colocar, por exemplo, o quarteto todo junto. Eu só consigo ver dessa forma. Sim. Mas agora ele acabou de encaixar um esquema com 3 defensores, né? Não é que ele encaixou um sistema com 3 defensores. Ontem, ele escolhe esse sistema para a partida. No segundo tempo, ele fez isso. Ele fez isso também, depois. Exatamente. Não, mas já não está funcionando por conta dos laterais, desde o jogo contra o Vasco? Esse, para mim, é uma mudança significativa em relação ao Ramon. Porque aí muitas vezes era o Ranieri. Exato, era isso que me aborrecia, pô. Quando ele inventava de querer botar o Ranieri e o Martinez abrindo pelo lado esquerdo. Se você tem um lateral... Às vezes, o Dorival, ele chega e tenta e testa muita coisa. Muita coisa. Então, eu acho que o acerto dele foi justamente no momento que ele, vamos fazer o seguinte, a gente joga lá no losango por dentro, né? Que é o Garro, o Memphis e o Yuri. A gente precisa jogar pelas alas. O que a gente está inventando o Carrijo por fora? Exato. O que a gente está inventando o Martinez por fora? O que a gente, às vezes, está inventando o próprio Ranieri jogando por fora, porque o Maicon estava fazendo a primeira volância. Vamos fazer o seguinte... Vamos botar o Mateuzinho e o Bidu para eles apoiarem, que é a posição deles, e a gente acerta aqui o meio. Mas onde que a gente compensa, né? Acho que ele demorou para entender isso, assim. E assim, ele tem agora semanas todas cheias, não é, Vitória, para trabalhar, para pensar nisso. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem também, mas assim, tentando projetar aí. Até difícil fazer projeção, porque é só daqui 3 meses. Copa do Brasil agora, não. O brasileiro, 3 meses é... já fica Volta pra 3 lá. meses. Lembra o que acontecia há 3 meses? A menina do pão de queijo estava sentada aí ainda, 3 meses atrás. Que isso, nossa, tava ditando tudo aqui. Muita coisa muda, né, Vitória? Muita coisa muda em 3 meses, Bruno Vicari. Inclusive, neste mesmo lugar, como eu já disse por aqui, você mesmo, Bruno Vicari, estava falando sobre a possibilidade de Dorival Júnior seguir ou não como técnico do Corinthians, se ele estava ali balançando a cada resultado. É claro, assim como todos os outros técnicos do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, mas muita coisa mudou e muita coisa pode mudar. É claro que o Dorival tem essa pompa, né, quando a gente fala de Copa do Brasil, mas com certeza, sem dúvidas, essas atuações do Campeonato Brasileiro também vão fazer parte do pacote Copa do Brasil lá na frente. Esse ano o calendário está um pouco diferente por conta, é claro, do Super Mundial, né? Mas agora a gente pode esperar para ver se vai ter tempo aí de o Corinthians conseguir recuperar seus jogadores. O Carrilho não deve se recuperar até o fim da temporada. O Ranieri, que está com uma questão muscular também, logo deve estar de volta. E o Memphis ontem sentiu aquela fisgada, né? Aquela fisgada de, opa, vamos dar uma segurada aí, o cara é o artilheiro da seleção da Holanda, mas também vamos dizer que porque ele é o artilheiro, porque ele joga há muito tempo já, né? Então, começa ali na Copa de 2014 fazendo esses gols aí pela Holanda, especialmente aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um tempo aí, o Corinthians, né, vai ter um tempo aí para recuperar os seus jogadores nesses espaços entre o Campeonato Brasileiro, Bruno. Bora aí, Will. Um amigola, hein? Pois é, mas... hein? Já entrou do lado do Pedro Henrique Torres, não sei o que, é você. Ela tá fazendo a função. Ela tá fazendo a função do pão de queijo. Ela tá estudando sobre Taylor e tal. Exato. Mas peraí, não é que eu tava aqui questionando... Era pauta. Eu vou te defender. Se você entrava lá com ele todo dia no fórum do meu timão, era discussão. Eu tô te defendendo. Mas é verdade. @Bruno Vicari. Porque Era pauta. Não, vamos lá, gente. Essa questão, e a gente até discordava, mas o Dorival... A gente até discordava. Não, o Dorival jogava. A cada rodada, o Dorival tava jogando a permanência dele no cara. Era aquela das 2 derrotas, pô. Exato. A gente tava falando isso direto, 2 deles. Isso é verdade. Isso é real. É isso. E o que dá a sobrevida? Vitória. Não, eliminar o Palmeiras. Não, eliminar o Palmeiras. Aqui, ó. É verdade. irmão. É verdade. Eliminar o Palmeiras. Mas aí, até antes, né? Teve aquele jogo, lembra, com o Ceará fora. Sim, aquela vitória bastante... Mas ainda aquela assim, vitória porque bem ali não- inesperada. ali Um gol sem querer do Talismã. Foi Depois teve péssimo. um empate com o gol do Memphis contra o Botafogo. Isso, empatou contra o Cruzeiro, segurou, né, em casa. Segurou em casa contra o Cruzeiro, bem lembrado. Exatamente, mas essas coisas, elas só empurraram pra frente uma decisão que ela estava em pauta ali, né? O assunto era pauta. Trocar o comando técnico do Corinthians era pauta. Era o Ninguém Ramon mentiu. Dias saindo. O Emiliano, exatamente. Então, assim, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, cara... Acabou. Agora vamos pensar mais pra frente. É isso.
Mas isso quer dizer que a gente vai colocar a nossa mão no fogo que em 3 meses nada vai mudar? Mas eu acho que agora já foi. Deu uma estabilidade, né? Então, ainda mais, depois da passar pelo Palmeiras de novo, cara. De novo, ainda mais esse ano de 2025. Tu passa pelo Palmeiras, com todo o respeito, mas tu atropelou o Atlético Paranaense nos 2 jogos. Foi. O Corinthians muito tranquilo fora de casa. Saiu da parte de baixo da tabela do Brasileiro. E agora a Copa do Brasil é só em dezembro. Depois do Campeonato Brasileiro, é só, por exemplo, não chegar na sequência do Campeonato Brasileiro ao contrário, né? O inverso. Exatamente. Do ano passado, Perde nas 9 vitórias. Só não vira o inverso desse de 5, 6. Porque agora é só brasileiro, né? Agora é só Campeonato Brasileiro. Não há outra muleta. Exatamente. Para os treinadores. Ah, mas está bem. Não, assim, os Fluminense treinadores de também, Copa do Brasil, né? agora Não tô nem sobra- falando. não, Fluminense ainda tem tem Sul-Americana. Sul-Americana e Libertadores ainda acontecem. Mas essa muleta de, mas calma, vamos ver se passa na Copa do Brasil. Não tem mais. Acabou. Então, assim, engatou uma sequência de 5 derrotas do Campeonato Brasileiro, a pressão vai ser gigante. Porque no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda precisa segurar uma pontuação ali confortável. Mas você também tem as semanas aí para descansar, para Claro. trabalhar, né? Então, isso é ajuda bom, o desenvolvimento do Mas trabalho. isso também é argumento para pressão, né? Recuperar os jogadores, é verdade. argumento pra Quem vai pressão. sentir essa pressão já e a gente vai falar é o Bahia. Isso. Né? Daqui a pouco a gente Exatamente. fala sobre isso também. Ô, Vitória, e em relação à arbitragem, o Paranaense tá bravo, é? Tá bravo, viu, Bruno? Não só o paranaense, né? É o paranaense, é o colombiano, que a gente vai ouvir já o jogador aqui do Atlético. O time como um todo, a torcida como um todo ficou muito na bronca, principalmente ali na primeira anulação do gol, que vocês já falaram sobre terem concordado, mas depois, ao longo da partida, mais lances polêmicos e a não expulsão do Vitinho. Quem chega agora no Sport Center é o auxiliar do técnico Odair Hellmann, que estava suspenso, Fábio Moreno, e também o colombiano Aguirre. Vamos ouvir. A gente joga com uma dificuldade muito grande do estádio, do externo, da interpretação de arbitragem, que para o Atlético é sempre mais complicado. É sempre, toda vez que o quarto árbitro vira, fala assim, não, ele vai interpretar. Eu já sabia, pode interpretar o que quiser que vai ser contra. Sabemos que quando há dúvidas, sempre o arbitraje vai ir para o equipo grande, mas de local. Um Corinthians e Atlético Paranaense cheio de polêmicas, começando pelo gol anulado do Atlético Paranaense. Há infração sim, há uma falta, é um tranco, uma carga nas costas, não é uma disputa legal, não é uma disputa leal. Errou o árbitro no campo em dar gol legal, mas o VAR acerta em sugerir revisão, porque é uma roubada de bola no início da jogada e por isso a falta depois foi bem marcada e o gol bem anulado. Depois nós temos o lance do Vitinho no Dudu. O Vitinho vai com a trava da chuteira na panturrilha do adversário e faz um movimento contínuo até o chão, pisando no adversário. Ele assume o risco de machucar o adversário. Jogo brusco grave, cartão vermelho. Errou o VAR em não sugerir revisão nesse lance. E aí o árbitro não expulsou o jogador. Para mim, esse foi o erro da arbitragem no jogo. Gabarito da nossa grande Renata Ruel, jogo brusco grave, jogo de volta para vocês aí. Inclusive, tentem falar jogo brusco grave sem travar. Vamos ver se vocês conseguem aí, porque eu quase travei aqui. Jogo brusco grave. Jogo brusco grave. Em um jogo com gol e assistência de Guinegão, o Corinthians ganhou por 2-0 do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena nesta quarta-feira. Fez 3-0 no placar agregado e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Timão contou com a anulação de um gol do Furacão após revisão do VAR. Abriu o placar com Rodrigo Garro, ampliou com Guinegão e garantiu a vitória sem sofrer gols com uma defesa de pênalti por Hugo Souza. O adversário na semifinal sairá das quartas de final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, cujo segundo jogo será disputado nesta quinta-feira, às 19h30, no Mineirão. Com a atuação desta quarta-feira, Guinegão, de 18 anos, chegou a 4 gols e uma assistência nas últimas 5 partidas pelo Corinthians. Foram 2 gols e uma assistência nas 2 partidas das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Hugo Souza garantiu que o Corinthians terminasse a 6ª partida pela Copa do Brasil sem ser vazado ao defender a cobrança de pênalti de Benavides aos 28 minutos do segundo tempo. Com isso, o goleiro corintiano chegou ao 8º pênalti defendido, superou marca de Dida e se aproximou do top 3 no Timão. O Corinthians voltará a campo neste sábado, às 21 horas, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense volta as atenções para a Série B do Brasileirão.
O próximo jogo será contra a Chapecoense na terça-feira, às 21h35, na Arena Condá.